Bom dia a todos, senhoras e senhores. Eu sou a Patrícia Davidson, mestre de cerimônias deste evento, e os acompanharei nesses 4 dias no simpósio de metrologia na área da saúde, totalmente online. O simpósio acontece de 19 a 22 de julho e ficaremos juntos até quinta-feira desta semana intensa. Novos desafios, novos aprendizados, mas aqui estamos, vencendo e realizando a 10ª edição do Metro Saúde 2021, que tem como objetivo a disseminação das boas práticas metrológicas para os laboratórios de calibração e ensaios, para os hospitais e centros de diagnósticos. Serão abordados temas sobre tecnologias inovadoras e lições aprendidas pelas organizações de saúde, de modo a integrá-las por meio de uma grande discussão virtual. O tema central desta edição será Metrologia para os Novos Tempos, Regulação e Desburocratização. A programação foi elaborada pela comissão científica e organizadora, alinhada aos objetivos do evento e da REMESP. As palestras contêm informações relevantes integradas à gestão da metrologia, entre elas normas, regulamentação técnica e avaliação remota. As novas tecnologias também farão parte da programação, juntando-se aos temas já consolidados como inovação, revolução 4.0, internet das coisas médicas, IoT, inteligência artificial e as novidades sobre o 5G. O atual momento exige uma grande reflexão sobre a importância da metrologia para garantir a confiabilidade dos equipamentos e materiais aplicados na saúde. A partir desta confiança obtida é que os médicos, enfermeiros, engenheiros clínicos e biomédicos poderão tomar decisões corretas e diagnósticos precisos. Participarão do Metro Saúde representantes, usuários da indústria e comércio, micro, pequenas e médias empresas, e organizações de saúde, como hospitais e centros de diagnóstico. Também estarão presentes as instituições de ciência e tecnologia, setores de regulamentação, normalização e metrologia, fiscalização, instituições de tecnologia e acadêmicas e órgãos do governo como o Ministério da Saúde, a Anvisa e o Inmetro. Vamos lá então, apresento agora o painel 1, com o tema Lei de Liberdade Econômica, Modelo Regulatório, Normalização, Fiscalização e o Impacto para a indústria de equipamentos e materiais para a saúde. Como moderador, debatedor e apresentador deste painel 1, eu convido à tela o senhor Jofre Moraes, gerente de estratégia regulatória da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos, ABIMO. Jofre Moraes é gerente de estratégia regulatória da ABIMO, Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos. É superintendente em ABNT CB26, Comitê Brasileiro Odonto Médico Hospitalar. É representante da indústria de produtos e equipamentos odonto médico hospitalares no Conselho Consultivo da REMESP, na Câmara Setorial de Serviços de Saúde da Anvisa, no Comitê Brasileiro de Avaliação da Conformidade do Inmetro e no Conselho Deliberativo e Técnico da ABNT e no Conselho Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça. Como debatedores, eu convido o senhor Hércules Antônio da Silva Souza,
chefe da DIVET, Inmetro e diretor de avaliação da conformidade. Hércules Antônio é chefe da divisão de verificação e estudos técnico-científicos da DIVET e Inmetro. É doutor em Ciências Fisiologia pela UFRJ, com período sanduíche no Albert Einstein College of Medicine, no Bronx, em Nova York. Graduação em Física, com habilitação em Física Médica pela UFRJ e pesquisador, tecnologista em Metrologia e Qualidade do Inmetro. Convido à tela também o senhor Leandro Rodrigues Pereira, da Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde da Anvisa. Leandro Rodrigues é gerente-geral da Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde na Anvisa. É cirurgião dentista, mestre em Ciências e Engenharia de Materiais, gerente-geral da Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde da Anvisa, membro do Comitê Gestor do International Medical Devices Regulators Forum, membro do painel de especialistas da Organização Mundial de Saúde. Bom, agradeço primeiramente aí ao Celso, a equipe toda da Remesp pelo convite. Esse tema que trouxe aí um impacto relevante nas agências reguladoras e, consequentemente, na cadeia, né, de produção e de distribuição dos produtos que foram e estão sendo impactados, né? Então, mais uma vez aí, parabéns pelo tema, pela proposta do tema aí deste painel. Eu quero, sem muita demora, já iniciar as apresentações para que a gente possa aí ter um tempo de discussão e convido o Dr. Hércules Souza para que possa fazer a sua explanação aí, creio que dentro de 20 a 30 minutos, é isso? Eu acho que você consegue compartilhar sua tela. Eu vou fazer isso aqui agora na sequência. Está com a palavra aí. Agradeço aí a sua participação. Vocês já estão vendo a minha tela? Só para saber. Sim? Perfeito. Uhum. Então, primeiro, antes de tudo, bom dia a todos. Bom dia, Jofre, prazer em revê-lo. Leandro, prazer também conhecê-lo de maneira virtual. Bom dia aí a todos também que estão conosco aqui para essa conferência e para esse painel. Antes de tudo, quero agradecer também a Remesp, em nome do Inmetro, pela participação nesse evento. Tema, de fato, muito apropriado nessa 10ª edição, né? Que trata aí da metrologia para os novos tempos, desburocratização e regulação. É um tema bastante interessante da gente poder conversar um pouco aqui. E a minha pretensão nesses próximos 20 minutos, aí, 30 minutos, é tratar um pouquinho da experiência que o Inmetro tem tido nessa área e, ao mesmo tempo, dar para vocês, na medida do possível, uma visão geral do que é essa nova dinâmica da Lei de Liberdade Econômica traz em termos de modelo regulatório, normalização, fiscalização e o impacto, então, para a indústria de equipamentos e materiais para a saúde, mas isso também acontece em vários outros setores regulados no país. Então, já foi apresentado aí, eu atualmente sou chefe da divisão de verificação de estudos técnicos científicos, que trata, então, da regulamentação no âmbito da diretoria de avaliação da conformidade. E eu espero que meus slides estejam passando aí, tudo bem? Tudo certo, né? É porque eu estou na dúvida se eu estou... Não, perfeito, Hércules, está tudo certo. Então, perfeito. Então, a primeira questão que eu queria rapidamente, só para a gente ficar todo mundo na mesma página, né? Lembrar um pouquinho como é que está organizada a estrutura da autarquia Inmetro. A gente é uma autarquia que tem
uma série de vocações, né? Então, vale a pena a gente só situar um pouco onde é que a área da regulamentação de segurança de produtos está dentro dessa estrutura do Inmetro, né? Nós temos uma área vocacionada para a metrologia científica, industrial, metrologia aplicada às ciências da vida, então é a área mais voltada, então, para ciência aplicada e relacionada com a metrologia. Temos duas grandes áreas relacionadas, então, com regulamentação propriamente dita, né? A metrologia legal, que é a autoridade reguladora exclusiva ao Inmetro, dada, então, por lei. Uma área, então, de autoridade também reguladora em segurança de produtos, na qual, então, eu faço parte chefiando a área de regulamentação. Nós temos também um papel exclusivo como órgão acreditador, além, então, de uma interface importante com uma área internacional também da instituição. Então, a minha palestra vai tratar especificamente das implicações da Lei de Liberdade Econômica dentro do universo da autoridade reguladora de segurança de produtos. Então, eu só queria fazer esse recorte porque, de fato, existe uma outra área de metrologia legal que também está aí envolvida com a questão da Lei de Liberdade Econômica, mas a minha fala aqui vai ser direcionada, então, para a área de avaliação da conformidade. Então, nessa questão, a gente tem objetivos regulatórios muito claros, né, estabelecidos pela própria lei, a 9933, que também foi depois parcialmente modificada pela 12545. Nós somos, então, reguladores, regulamentadores, que tratam desses aspectos de segurança, proteção da vida, saúde humana, animal e vegetal, também proteção do meio ambiente e prevenção de práticas enganosas de comércio. Vale ressaltar, né, que o nosso papel regulador é um papel residual, portanto, compete àquelas áreas que não são contempladas por outros reguladores, o que gera, então, um escopo regulatório aí bastante amplo para o Inmetro nesse sentido. E os objetivos regulatórios, então, que são desdobrados da lei, são basicamente promover a segurança e a proteção da vida humana, né, animal e vegetal, do meio ambiente e também a prevenção de práticas enganosas de comércio. É bom que se diga também que, olhando agora para a questão da Lei de Liberdade Econômica, a Lei de Liberdade Econômica, que foi então sancionada em 2019, né, setembro de 2019, é uma lei que estabelece normas para a proteção da livre iniciativa, do livre exercício das atividades econômicas, estabelece então um novo paradigma para o Estado como agente normatizador e regulador. Acho que essa lei chega num momento muito apropriado no Brasil. Até uma questão de curiosidade, a lei foi chamada inicialmente como Lei de Alforria Econômica, e essa mudança de paradigma feita no Brasil, ela aconteceu em países do primeiro mundo no século XVIII, então a gente está com um delay aí importante, né? E ela tem 4 grandes pilares, eu não vou aqui me debruçar sobre cada um deles, até porque eu não conheço todos eles de maneira tão aprofundada, mas esses pilares são pilares que dão o alicerce para o que a lei propõe, para aquilo que ela vai provocar de alterações, já vem provocando, melhor dizendo, alterações importantes nesse paradigma regulatório, do qual o Inmetro, então, faz parte também. O primeiro deles é a oportunidade, então, iguais para pequenas e médias empresas, e aqui eu acho que a gente contempla bem uma questão até desse encontro, desse painel e desse fórum aí do Método Saúde, né, que é essa preocupação, então, de gerar um ambiente de negócios onde as oportunidades sejam iguais para pequenas e médias empresas. O Estado também passa a focar as suas ações enquanto papel de regulamentador e regulador em situações de risco, então deve haver aí um direcionamento claro para esse papel ser relacionado a questões que justificam o papel do Estado interferindo naquela atividade econômica. Há um respeito também, claro, para o federalismo, então entes estaduais e municipais devem ser, então, também contemplados de maneira adequada e respeitando essa hierarquia do Estado, então, federalista brasileiro, e uma autonomia também do direito privado, que é um elemento sempre importante a ser trazido para essa discussão. E veja, o diagnóstico que está por trás dessa lei é, de fato, o reconhecimento da vulnerabilidade do indivíduo perante o Estado. Para ficar um pouco mais claro esse ponto, né, o que essa lei da liberdade econômica e seus decretos promovem é a compreensão de que, de fato, no Brasil, nós temos um controle excessivo e quase que irracional do Estado sobre a atividade econômica, que deve ser, então, amplamente reduzido.
O objetivo que desdobra desse diagnóstico é, de fato, você criar uma redução, mecanismos, ferramentas que reduzam e racionalizem esse controle sobre a atividade econômica como um todo. Eu quero, a partir desse momento, dar para vocês algumas informações em que esse diagnóstico aí fica um pouco melhor compreendido por nós, né? Eu acho que números e fatos revelam melhor ainda essa realidade para nós. É claro que muitos de nós aqui já temos essa percepção, né, dessa participação, desse controle excessivo do Estado, mas é bom que a gente entenda e compreenda alguns números que nos ajudam a perceber de maneira ainda mais clara essa realidade. Talvez um primeiro dado importante é a compreensão de que quando você tem uma regulação feita de forma inadequada, existe uma série de efeitos indesejados dessa regulação. Esse é um assunto que hoje tem sido alvo de muito interesse da OCDE, por exemplo, né? O Organismo de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem se debruçado um pouco sobre esse tema, mostrando que países que estão com modelos regulatórios indesejados acabam tendo como resultado disso uma série de efeitos que não são apropriados para o avanço, para o ambiente de negócio desses países. Aqui eu cito alguns deles, né? Por exemplo, desestímulo à competitividade, que é um dado que eu quero apresentar aqui com um pouco mais de detalhes. Esse fardo regulatório, que acaba gerando também um custo Brasil muito elevado. A dificuldade de inserção em mercados em que a gente tem um problema de criar uma série de regras que acabam impedindo esse trânsito livre de mercado, obviamente respeitando aí todos aqueles ingredientes que a gente conhece bem, como responsabilização do fornecedor, como também a manutenção da segurança daquele produto que circula em mercados diferentes, enfim. E o desestímulo à própria inovação, né? A regulação inadequada gera também um ambiente onde a inovação não é estimulada. Então, esses são alguns elementos que a gente vai explorar um pouco mais nos próximos slides para mostrar, então, que esse diagnóstico da Lei de Liberdade Econômica, ele casa como uma luva na realidade que nós enfrentamos hoje no Brasil. Os primeiros dados que eu quero apresentar têm a ver com o custo do Brasil, quando a gente compara. Hércules, está tendo um ruído no seu microfone, talvez se você afastar um pouquinho, talvez ele reduza. E por favor, coloque no modo a apresentação. Pois não. Aí, como nós estamos gravando, fica a sua tela fica mais bonita. Tá perfeito. Muito obrigado e peço perdão aí. Tem algum ruído do microfone? Não sei se é do contato do microfone que está interferindo também. Eu vou tentar mexer um pouco aqui na minha câmera para ver se eu consigo melhorar aí para vocês. Parece que melhorou, sim. Vamos em frente. Obrigado. Vamos lá. Então, eu voltei para o meu slide normal, tudo certo aqui? Para vocês? Tá ok. Sim, tá ok. tá perfeito. Então, vamos lá. Eu estava falando um pouco sobre essa questão da regulação inadequada e dos efeitos que ela gera em termos indesejados, né? E aí eu agora quero explorar um pouquinho, de maneira bastante objetiva, como esses elementos estão postos quando a gente vai para os dados de comparação, por exemplo, do custo Brasil com os países da OCDE, né? Aqui é um cenário que a gente tem vários elementos apontados, né? Eu não vou entrar em cada um deles, mas queria apenas apontar esse elemento aí em vermelho. Esses valores que estão aí são o custo Brasil para cada uma dessas áreas por ano, né? Em termos de bilhões de reais. Só para a gente ter ideia, né, de que o custo Brasil, em função de atuar num ambiente jurídico regulatório eficaz, hoje gera algo em torno de 160 a 200 bilhões de reais, quando a gente compara isso com os países da OCDE, o que mostra, de fato, o peso que uma regulação indesejada é capaz de produzir em termos práticos para aqueles que querem criar aí pontes de negócios com o ambiente regulado no Brasil, né, o ambiente jurídico regulatório no Brasil. Um segundo dado que eu acho que vale a pena a gente apontar é que quando você compara também o índice de regulamentação do mercado de produtos no Brasil com demais países do mundo, e aqui eu tenho uma boa notícia para dar, a gente está na frente da Argentina, né? Aqui a comparação entre o Brasil e a Argentina está depois do Brasil nessa comparação, mas infelizmente o nosso nível
assim, índice de regulamentação para o mercado de produtos no Brasil é 2 vezes maior do que aquele que se tem na média de países da OCDE. Esse é um dado de 2018 e, portanto, mostra como a gente tem um fardo regulatório no Brasil excessivo e, muitas vezes, ele é irracional, e a Lei de Liberdade Econômica vem, então, para organizar melhor esse cenário, e esse é um dado, portanto, que confirma aquele diagnóstico, então, dado pela Lei de Liberdade Econômica. Um outro dado, e agora indo para o Índice de Global de Competitividade, né, do Brasil, aí no Fórum Econômico Mundial, esse é um painel que apresenta, então, a posição do Brasil com relação a 141 países. Esse dado aqui de 2019 mostra que o Brasil estava na 71ª posição, nesses 141 países, e esse dado é um conjunto, né, de elementos, como ambiente de negócios, capital humano, mercado e a própria inovação. Cada um desses lugares aí, né, essas posições ocupadas pelo Brasil, fazem parte de um índice que é construído a partir dessas informações, e de fato, o Brasil não vem ocupando posições na ponta, na crista dessa onda, muito em função também do nosso ambiente regulatório que precisa passar por uma profunda transformação. Esses dados aqui, cada um deles mereceria uma consideração mais pormenorizada, mas é só para a gente poder entender que esse conjunto de fatores, né, acabam preenchendo, contribuindo para essa posição ocupada pelo Brasil. E eu queria olhar um pouco mais de perto 2 questões que fazem parte desse cenário. Uma delas é essa daqui, né? O índice de competitividade do Fórum Econômico Mundial tem uma pergunta que é essa daqui. No seu país, quão oneroso é para as empresas cumprir com os requisitos da administração pública, por exemplo, licenças, regulamentos e relatórios? Pasmem, eu não sei até onde nós conhecemos esses dados, mas o Brasil ocupa a última posição com relação a essa questão, no índice, então, de competitividade do Fórum Econômico Mundial, né? Essa seta para cima é porque a nossa tendência é de melhora, mas também não há como piorar nessa posição. Lamentavelmente, o país é extremamente oneroso nesse sentido, e ele tem, de fato, um conjunto de requisitos aí que é exageradamente pesado para quem quer trabalhar no ambiente de negócios brasileiro. Um outro elemento ainda nessa mesma direção é qual a extensão de barreiras não tarifárias, né? Normas, produtos, requisitos técnicos, rotulagem, que limitam essa capacidade de competição dos bens importados no mercado doméstico. E, mais uma vez, a nossa posição aqui está nas 135 de 141 países, com tendência de queda, o que também mostra que a gente tem uma forte limitação imposta com barreiras não tarifárias, como normas, requisitos técnicos e rotulagem. Acho que esse cenário aponta aí claramente como aquele diagnóstico da Lei de Liberdade Econômica está, de fato, muito relacionado com os dados que vêm sendo coletados aí no Fórum Econômico Mundial, na comparação do Brasil com os países da OCDE também. Então, existe hoje no país uma meta estabelecida pela Secretaria de Produtividade e Competitividade, né, a meta da CPEC, de que o país alcance, em 2022, a posição 50, né, a 50ª posição no ranking mundial de competitividade, e essa Lei de Liberdade Econômica vem para alavancar esse processo, então, de retomada de um ambiente de negócios no Brasil mais próximo daquele que é operado e utilizado nos países de primeiro mundo. Então, acho que a gente consegue, com isso, perceber que os objetivos dessa lei, resumido nesses trechos de exposição aqui, estão bastante claros em termos daqueles números, né? Tem a ver, então, com essa percepção de que no Brasil ainda se prevalece um pressuposto de que atividades econômicas devam ser exercidas somente após expressa permissão do Estado, o que faz, então, que o empresariado, o ambiente de negócios, seja muito diferente do restante do mundo, desenvolvido e emergente, e aqui a gente tem uma certa insegurança para produzir, gerar emprego e renda. Uma outra questão também que fica muito clara é que a gente tem uma série de medidas de controle que precisam ser diminuídas, né? Esse aparato burocrático precisa ser reduzido para aproximar o Brasil do mesmo ambiente de negócios de países desenvolvidos. São, portanto, direitos do brasileiro contra um Estado irracionalmente controlador. Esse, portanto, assim, os trechos de exposição que foram motivos da lei
que eu queria trazer para cá, para a gente poder entender bem esse ambiente que nós temos e o que a lei propõe em termos de alteração de paradigma regulatório. E aí a gente tem 4 grandes decretos que foram editados, né, em 2019 e 2020. Existe um 5º decreto que deve ser editado nos próximos meses, aí, que tem a ver com fiscalização. Esses 4 decretos aqui, eu vou explorar um pouquinho como é que o Inmetro está hoje alinhando, né, a prática regulatória dele à luz do que esses decretos exigem. O primeiro deles é o decreto 10178, que é chamado de licenciamento 4.0, né? O que ele faz, basicamente, ele dispõe critérios e procedimentos para classificação de risco de atividade econômica e fixa prazo, então, para aprovação tácita. Tem o segundo decreto 10139, de 2019, que é o chamado revisaço, que dispõe, então, sobre a revisão e a consolidação de atos normativos inferiores a decreto, e eles, então, esse decreto, então tem como imposição, né, estabelece, então, essa revisão para todos os órgãos e entidades da administração pública federal, autárquica e fundacional. Ainda temos o decreto 10.229, que é um decreto que internacionaliza a norma técnica desatualizada e tem a ver, então, com o direito de desenvolver, executar, operar ou comercializar o produto ou serviço em desacordo com a norma técnica desatualizada, e também o decreto 10.411, que é o decreto de AIR, que regulamenta, então, a obrigatoriedade da análise de impacto regulatório em edição, novas medidas regulatórias, a partir, então, de uma determinada data, e a gente vai olhar um pouco como é que o Inmetro está atendendo a esses dispositivos e agora estabelecendo as suas práticas regulatórias à luz, então, da Lei de Liberdade Econômica. Falando um pouquinho sobre o decreto 10178, né, só para lembrar que ele trata, então, de atos públicos de liberação, e no caso do Inmetro, esses atos públicos de liberação têm a ver com produtos, insumos e serviços, desde que não constituam, então, objeto da competência de outros órgãos ou entidades da administração pública federal, e abrange aí aspectos de saúde, segurança, meio ambiente e práticas enganosas de comércio. A gente tem, então, basicamente 3 atos públicos de liberação: anuência para importação dos nossos objetos regulamentados, registro de objetos e registro de declaração do fornecedor, quando isso for, então, um serviço regulamentado pelo Inmetro. Nesse sentido, o decreto, então, dispõe critérios e procedimentos para a classificação de risco de atividade econômica e fixa, então, prazos para essa aprovação tácita. É importante a gente lembrar aqui que nós realizamos esse trabalho para todo o nosso conjunto de objetos regulamentados no ano passado, e existe lá uma categorização feita pelo próprio decreto, né, de risco 1, quando o risco é leve, relevante ou inexistente. Nesse caso, aquela atividade econômica fica dispensada da solicitação de qualquer ato público de liberação. Existe um risco 2, onde essa classificação é moderada, e aí esses atos públicos de liberação precisam ser feitos de maneira simplificada em termos administrativos. E um risco 3, onde a classificação é dada como alta, e aí o processo de solicitação de ato público tem que ser mantido e ter aí um certo controle de pré-mercado preservado para esses objetos regulamentados no risco 3. Note que aqui já há um alinhamento com aquela ideia de que o Estado interfere em atividade econômica alinhado com a ideia de risco, né? Então, esse trabalho já aponta na direção de uma mudança de mentalidade nessa participação do Estado, realizando atividade regulamentadora de maneira associada à ideia de risco. E veja, aqui, sem, em momento nenhum, retirar aí a questão da responsabilização do fornecedor, a preocupação de preservar essa regulamentação, dando, então, o caráter de segurança, de proteção à vida, de evitar prática enganosa de mercado, como é o papel aqui do Inmetro, então, em termos de regulamentação. Como resultado, né, a gente tem aí todo um cronograma que foi obedecido à luz do decreto. Nós publicamos, então, em agosto do ano passado, a portaria 282, que estabeleceu a classificação de risco dos nossos 98 objetos regulamentados, à luz, então, do dispositivo do decreto. E aqui eu queria rapidamente compartilhar com vocês como é que ficou esse cenário, né? Nós temos, então, 11 objetos que ficaram no risco 1, então, liberados, então, de atos públicos de liberação, entre eles colchões de mola, pneu de bicicleta e alguns outros mais. Risco 2, a gente teve 25, né? Entre eles forno de micro-ondas e televisão. Aqui a gente teve uma simplificação do processo
de ato público de liberação, tanto para registro como para anuência. E o risco 3, a gente teve o maior número de 62. E o nosso desafio agora é, no próximo ano, ou nos próximos anos, trabalhar ainda mais para ampliar essa percepção de que a gente deve agora, de fato, interferir em termos de regulamentação para aquilo que tiver alto risco. E aqui eu queria só compartilhar também com vocês o fato de que existe aí uma lógica por trás desse decreto, do que a gente chama de 40-40-20, né? O risco 1 ficar 40% do cenário dos reguladores, o risco 2, 40%, e o risco 3 passar a ter só 20%, o que é uma tentativa de alinhar bem o que esse decreto propõe àquilo que está na Lei de Liberdade Econômica. E aí, só para lembrar que a gente já teve alguns objetivos alcançados com essa implementação do decreto 10178, que trouxeram benefícios aí para registro de anuência mais ágeis, uma publicação de uma portaria com aprovação tácita para esses períodos de ato público de liberação, 25 objetos com licença automática, 25% de redução no tempo do risco 3, porque agora eu consigo ter mais servidores, mais participação da minha força de trabalho na avaliação daquilo que é mais importante. Eu desburocratizo e simplifico o processo e também dispenso aí do registro da anuência objetos, então, no risco 1. Falando um pouquinho sobre o decreto 10.139, porque eu já estou aí com o meu tempo quase esgotando, a gente também tem um outro comando, que é o comando desse decreto, que estabelece a revisão e a consolidação de todos os atos normativos inferiores a decreto. Aqui a ideia principal, né, é, de fato, você gerar um estoque regulatório moderno, consolidado, e que esteja alinhado com você ter apenas uma única portaria, né, no caso do INEP, apenas um único comando, num único documento para aquele objeto regulamentado, e também que ele seja alinhado com uma divisão de texto mais adequada, eliminação de ambiguidades, homogeneização terminológica do texto, ou seja, você organizar melhor esse texto de uma forma que ele seja mais facilmente interpretado por aquele ente regulado e pela sociedade em geral. Então, a gente tinha no INEP alguns objetos regulamentados que tinham 12 portarias diferentes. Então, o objetivo aqui é você consolidar isso tudo num único documento. E o INEP está trabalhando já nisso, né? A gente tem uma entrega final desse processo 10.139 para novembro desse ano, e a nossa expectativa é que a gente reduza o nosso estoque para 238 portarias. Esse também é um cronograma que apresenta um pouco esse universo, né, de coisas que a gente já fez e que está no nosso radar para serem entregues, né? Tem todo um conjunto de competências e detalhamento do procedimento na portaria 244, em que a gente publicou em 2020, em julho, todos esses comandos que o decreto estabelece para nós, e a nossa previsão, à luz do decreto, é terminar esse trabalho em novembro desse ano. A equipe lá da Advet está hoje dedicada quase que exclusivamente a essa atividade, e a gente tem uma perspectiva aí, né, de redução de 60% do nosso estoque regulatório. A gente vai sair de um patamar de 537 portarias para 238, já revogamos algumas entre julho e agosto do ano passado, estamos agora consolidando uma parte delas, e no final, então, dessa consolidação, a gente vai ter uma redução aí de 60% do nosso estoque regulatório. Ainda rapidamente sobre o decreto 10.229, esse é um decreto que regula o direito, então, de desenvolver, executar e operar ou comercializar produtos e serviços em desacordo com a norma técnica desatualizada. Esse é um decreto que a gente agora está se debruçando sobre ele para começar a atender pleitos que surgirão baseados nesse decreto. Então, há um dever de casa que está sendo feito pelo INEP para se organizar para atender esses pleitos também, o que contempla uma outra questão que é super importante aqui no ambiente regulatório brasileiro, né? Essa coisa da norma desatualizada e o desafio que é para o regulamentador acompanhar a modernização normativa. Então, isso também cria muitos problemas para os regulamentos que nós temos aqui no INEP, e a gente está trabalhando internamente para avançar também nessa direção de atendimento do decreto 10.229. Ainda sobre meu slide congelou, gente. Espera aí. Agora foi. Então, ainda sobre o decreto 10.411, eu termino com ele. A gente também tem um outro dever de casa, que é a questão da análise de impacto regulatório.
esse é um decreto que estabeleceu aí que qualquer emissão, alteração, regulação de ato normativo deve, então, ser precedido por AIR, e esse AIR, essa análise de impacto regulatório, tem, então, uma série de comandos também no decreto para isso. O Inmetro, juntamente com as agências reguladoras, começou a exigir isso a partir do dia 15 de abril. Há um segundo grupo que vai ser contemplado a partir do dia 14 de outubro, e a gente, então, internamente está trabalhando aí para, de fato, atender esse decreto. Já temos essa data de 15 de abril como a data que estabeleceu a exigência de AIR para qualquer alteração de ato normativo nosso, e a gente agora também internamente está alinhando aí, aprimorando nossos processos internos para atender essas demandas que vão surgir na sequência, com a capacitação da equipe também para a implementação, então, dessa exigência do decreto 10411. E você nota que agora, qualquer mudança, né, de medidas regulatórias no Brasil não podem ser realizadas sem análise de impacto regulatório, o que é uma ferramenta indispensável para essa implementação, para essa edição, para essa alteração de medidas regulatórias, então, no ambiente regulatório do país. Para terminar, a gente também está internamente agora trabalhando com a modernização do nosso modelo regulatório do Inmetro. Acho que vocês aqui têm acompanhado um pouco essa realidade. Fizemos aí uma série de subgrupos que realizaram um trabalho intenso no ano passado e até o início desse ano. Então, aí os subgrupos que foram realizados, trabalharam, essa discussão envolveu aí intensamente a participação das partes interessadas, e a gente teve todo um cronograma, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que começou em junho do ano passado e terminou agora, um pouco mais recentemente, em abril e maio, com a publicação, então, da consulta pública desse novo modelo regulatório, que está muito alinhado com a Lei de Liberdade Econômica. Essas coisas estão andando aí para e passo, né, concomitantemente. Então, o atendimento aos decretos cria já um ambiente também muito apropriado para tudo aquilo que está proposto no texto aí da consulta pública do novo modelo regulatório do Inmetro, que está nesse processo de modernização. E a gente agora tem um desafio final, que é consolidar as 1.202 contribuições que tivemos nesse processo de consolidação. Isso agora está acontecendo internamente para que, no futuro próximo, possamos trazer de volta para a sociedade essa proposta já amarrada com tudo que foi dado como contribuição, e a gente poder fechar, então, esse ciclo e começar a trabalhar na implementação propriamente dita dessa modernização que está sendo proposta aqui para o Inmetro e para aqueles ambientes, para aqueles comandos, para aquelas portarias, para todo o trabalho de regulamentação e regulação feita, então, pelo órgão. Eu termino lembrando, então, qual é a nossa missão aqui, né, que é fornecer infraestrutura de qualidade para viabilizar soluções que agreguem confiança, qualidade e competitividade aos produtos e serviços disponibilizados, então, pelas organizações brasileiras, em benefício da prosperidade econômica e do bem-estar de nossa sociedade. E agradeço a oportunidade, fico aqui à disposição para a conversa que teremos na sequência. Terminei meu tempo em 29 minutos e 14 segundos. Muito obrigado a todos e permaneço à disposição. Só um aviso antes do Leandro fazer a sua apresentação. Eu gostaria de informar que as perguntas poderão ser formuladas pelo question and answer no rodapé da tela, tem o Q e A, e porque elas serão encaminhadas ao moderador, ou também as perguntas podem ser feitas pelo chat. Leandro, agora é a sua vez. Bem, bom dia a todos, bom dia, Patrícia, bom dia, Jofre, bom dia, Hércules. Primeiro, agradecer o convite do Celso para participar desse debate, um debate importante, né? Dentro daquilo que o nosso Estado precisa, né? A gente precisa de um país que seja mais ágil, um país que, de fato, incentive aí ao empreendedorismo, né? Então, eu vou compartilhar uma apresentação aqui com vocês agora. Bem, vocês conseguem... Está aparecendo para vocês a apresentação aí? Tá sim, Leandro. Maravilha. Então, vamos iniciar aqui. Então, a ideia é a gente passar aqui brevemente sobre os impactos aí do novo contexto de leis e decretos de liberdade econômica sobre as atividades de regulação de dispositivos médicos
que é realizada pela Anvisa, né? Primeiro, o Hércules trouxe muito bem aí premissas relacionadas à Lei de Liberdade Econômica, e eu friso bastante que essas premissas elas estão muito voltadas a uma maior liberdade para o setor, que são associadas também a uma maior responsabilidade, né? Então, de fato, no fundo, é uma grande migração do controle estatal, do controle feito, muito focado no pré-mercado, para um controle que se dará muito mais focado no âmbito do pós-mercado, no âmbito de pós-comercialização, sempre com foco nas situações de risco, né? Então, a gente vai utilizar mais o Estado de uma forma mais forte para poder regular aquelas atividades de maior risco sanitário, dando maior liberdade para as atividades de menor risco sanitário. Sempre também com respeito à questão do federalismo do país, né? Respeito à autonomia de estados e municípios, né? Isso resulta em uma desburocratização, simplificação, e no fim das contas nos traz melhores e menores, né, prazos de resposta. Por que essa maior liberdade econômica ela se faz necessária, especialmente quando a gente fala de dispositivos médicos? Eu extraí aqui esse gráfico aqui, que se fala aqui da entrada de processos e petições na Anvisa, né, nas diferentes áreas da Anvisa. Aqui, esse gráfico ele está nas diferentes áreas da Anvisa, e a gente nota aqui em azul, esse mais alto aqui, é a área de produtos para a saúde, Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, GDPS, é a área da Anvisa, das áreas que executa registro na Anvisa, que obteve o maior crescimento, né, de peticionamento. A gente tem um crescimento médio de peticionamento de 104% nos últimos 5 anos. Isso representa um crescimento superior a 15% ao ano, né? No mesmo período, a gente tem uma redução aí do corpo funcional da área. Então, a gente nota que é uma necessidade, né, para a gente não travar o Estado, aí, conferir maior liberdade econômica, conferir uma regulação de fato com foco em risco, né? E quando a gente olha para o nosso retrovisor, né, a regulação com foco em risco, ela tem sido aí uma nossa visão muito antes da Lei de Liberdade Econômica, né? Então, a gente já tem caminhado por essa trilha, e de forma que a Lei de Liberdade Econômica não nos trouxe surpresas, né? Ela vem muito alinhada ao trabalho que a gente tem feito, e isso vem para legitimar, né, o que a gente tem feito aí e mostrar que a gente está num caminho aí bonito, né? Quando a gente olha então o nosso horizonte no retrovisor, é o horizonte que está muito alinhado àquilo que está sendo feito e está sendo proposto para o futuro, né? A área já vem trabalhando com revogação de atos obsoletos, né? Fizemos a migração de regularização dos produtos de menor risco, passo 1 e 2, de um regime de registro, que passou para um regime de cadastro e depois passou para um regime de notificação, que é um regime bastante simplificado, que se enquadra no nível 2 de classificação do Decreto de Liberdade Econômica. Ampliamos a validade dos registros de dispositivos médicos de 5 para 10 anos, e também fizemos alterações importantes aí no regime de alterações de registro, que a gente dividiu em 3 grupos. Um grupo que não é mais notificável à Anvisa, que seria o nível 1 do decreto, o nível 2, que são as políticas de implementação imediata, e o nível 3, que são os de aprovação requerida, que são para aquelas petições de maior risco sanitário, né? Essas ações que já datam de muito mais tempo do que 2019, que é de quando a gente tem a Lei de Liberdade Econômica, elas vêm gerado, apesar do avanço aí, do número de peticionamentos, a área tem conseguido de forma bastante consistente reduzir seus prazos de resposta para os diferentes tipos de petição, né? Então, a gente vem aqui, ó, RDC 15 de 2014, ela vai representar aqui para nós
alterações de processos de boas práticas de fabricação. Aqui a gente trouxe aqui o concurso público, que também é relevante, né? Ainda que a gente simplifique ações, a gente sempre gosta de deixar marcado aqui que parte das ações não tem condição de ser simplificado e a gente precisa de pessoas preparadas e qualificadas para tratar os processos. RDC 36 e RDC 40 instituiu um regime de cadastro para os dispositivos médicos classe 1 e 2. Né? Tivemos aqui um programa de gestão orientado por resultados, a gente conseguiu trazer maior capacidade de resposta para os servidores. A RDC 211 de 2018 é a resolução que ampliou a validade dos registros de 5 para 10 anos, teve um impacto importante. RDC 270 de 2019, ela traz uma quebra de paradigmas, de conceito aqui, ao instituir grande liberdade econômica, que foi o regime de notificação para os dispositivos médicos classe 1, né, e também classe 2, que foram inseridos posteriormente. Né. A gente também trabalhando de forma bastante forte numa agenda de simplificação regulatória, né, e o resultado disso está aí nos prazos médios da Anvisa, tanto em prazos médios de primeira manifestação, quanto em prazos de decisão, que ele vem caindo aí consistentemente desde 2016, né, ano que a gente iniciou a nossa gestão aqui. 2020, aqui, quando a gente olha aqui, os prazos de registro eles deram uma subida importante, né, de primeira manifestação, está bastante relacionado ao aumento de demanda relacionado a toda a questão de coronavírus e relacionado também a uma restrição que a gente teve aqui na área de acesso a servidores, à área, enfim, todo esse movimento de acomodação, mas que a gente espera que essa curva se acomode aqui e volte ao processo de redução. Né? É sempre importante lembrar que a redução aí, do controle sanitário pré-mercado ele deve estar sempre associado a um mais rígido controle pós-comercialização. Né? Sempre que a gente dá maior liberdade, a gente exige, por outro lado, uma maior responsabilização e respostas. Então, também é esperado uma maior quantidade de autuações e de atuação, na verdade, né, da agência no âmbito do controle pós-comercialização. Né? E como avanços de forma muito mais concretos, decorrentes especificamente da Lei de Liberdade Econômica, né, eu apresento aqui a RDC 416 de 2020. O que essa resolução fez? Ela estabeleceu a classificação de risco para todos os atos de liberação público da Anvisa e também os prazos de resposta, de forma a dar muito mais previsibilidade ao setor. Né? Então, os prazos de resposta estão estabelecidos nesse ato, RDC 416 de 2020. Né? É um regulamento importante para nós, a gente tem monitorado esses prazos, e a nossa meta para 70% dos protocolos de produtos para a saúde na Anvisa é de trazer a resposta em até 30 dias, que são os atos que são considerados atos que foram classificados como de médio risco. Né? A gente tem aí as notificações, ou seja, regularização de produtos para a saúde classe 1 e 2. A gente tem também aí as petições de alteração de médio risco sanitário. Né? Então, esse conjunto ele traz um total aí de 70%, cerca de 70% dos protocolos na Anvisa, e a nossa meta de resposta é de até 30 dias. Né? Hoje, a gente tem respondido esses atos em até 11 dias. Né? Então, a gente está bastante confortável com os prazos estabelecidos no decreto, não no decreto, mas no nosso regulamento. Então, a gente compartilha do entendimento do decreto e isso, de uma forma, possibilita que a gente migre também a equipe para poder trabalhar com mais qualidade nos produtos de maior risco sanitário, né? Possibilitando uma análise mais cuidadosa nos produtos de maior risco e também possibilitando a redução dos prazos também de maior risco sanitário. Né? Junto com isso, também estamos trabalhando aí na unificação dos nossos regulamentos, né? É um trabalho importante também que é decorrente do decreto,
e é de se esperar que até o final desse ano essa ação da Anvisa esteja concluída. Além disso, quais são os próximos passos da agência aí, quando a gente fala de maior liberdade regulatória, maior liberdade, né? A agência ela lançou e está em consulta pública uma norma que propõe a trazer diretrizes, critérios gerais para boas práticas colaborativas em regulação. O que é isso? A gente está falando de boas práticas de reliance, né? Da possibilidade da agência reguladora brasileira de utilizar de avaliações realizadas por autoridades regulatórias estrangeiras para poder subsidiar seu processo regulatório. Esse é um tema importante, é uma norma geral da agência que está em consulta pública, ela abrange não apenas dispositivos médicos, mas também todos os produtos regulados pela agência, como medicamentos, alimentos, cosméticos, saneantes e tabaco, né? E nós, Produtos para a Saúde, também temos uma iniciativa que é bastante alinhada a essa, né, que é o item 11.3 da agenda regulatória, que ela fala de forma específica aí, da análise de petições de dispositivos médicos com aproveitamento de análise de autoridades regulatórias reconhecidas, né? Então, esse é um tema que é importante para a agência, né, para poder adequar melhor a sua força de trabalho às necessidades, dando um foco àqueles produtos de maior risco, né? E possibilitando que produtos que já tenham uma avaliação de uma autoridade regulatória de referência, que essa avaliação possa ser aproveitada aí dentro do processo regulatório da agência, né? Então, a agência tem avançado bastante aí, desde antes da Lei de Liberdade Econômica, e nós estamos bastante felizes aí com essa norma, né, que ela é bastante alinhada àquele trabalho que a gente tem feito, né, e que parece que tem dado resultados bastante favoráveis para a área, né? Então, dentro desse contexto, não é de se esperar grandes solavancos, né, na regulação de dispositivos médicos da Anvisa, porque isso vem acontecido com bastante diálogo e bastante solidez ao longo dos anos da agência, né? Então, esse trabalho a gente deve continuar dessa forma, né? De forma que eu agradeço o convite aqui e vamos para o debate, né? Eu acho que é o debate que a gente consegue aprofundar aí discussões, conhecimentos. Muito obrigado a todos. Bom, muito obrigado, Leandro, aí pelas suas colocações, e também ao Hércules. Eu tenho aqui, acho que, se você puder, acho que você está com... perfeito, está ótimo. Eu tenho aqui, eu não vou colocar uma apresentação, tenho algumas considerações aqui, né, para adicionar aí ao que já foi colocado, né? Dentro desse contexto, a Lei 13.874, né, que foi amplamente e muito bem explicada aí e colocada pelos palestrantes, eu tenho duas considerações aqui com relação a este contexto, né? O primeiro, a lei ela fala muito sobre o abuso regulatório, né? Entrada de novos competidores, as especificações técnicas desnecessárias e a criação aí de uma demanda que seja artificial, né? Então, esse é um contexto que, no âmbito dos produtos, né, que o Inmetro atua, né, e também, logicamente, a Anvisa, né, é um contexto que a gente precisa, talvez, dividir um pouco, né, ou separar o que, logicamente, são produtos
que poderiam ter um contexto trazendo para o mercado, né, esses novos competidores e uma facilidade, né, a possível criação de uma demanda, né, de mercado. Eu acho que este contexto precisa ser avaliado de acordo com o produto, né? Então, quando a gente está falando de um dispositivo médico, né, que é o tema aqui do nosso painel, logicamente existem riscos envolvidos, mas dificilmente você tem um dispositivo médico que é caracterizado como dispositivo médico, né? Estamos falando aqui de um equipamento médico, de um material para saúde, ou diagnóstico, ele precisa ser caracterizado de uma forma esta análise ser diferente daquele produto que é comprado num supermercado ou algo assim, né? A gente lembrar que os dispositivos médicos, salvo algumas exceções, eles são de uso profissional, né? Então, o dispositivo médico ele é para um uso em alguém, não se compra um implante ortopédico ou um bisturi para uso próprio, salvo, né? Então essa característica precisa ser analisada nesse contexto, né? Um segundo atributo que a lei traz, né, não só estes, mas o que eu queria ressaltar é a própria análise do impacto regulatório, né? Então a gente vê que existem sim discussões, né, e sem dúvida que a indústria é envolvida nessas discussões, mas esta análise muitas vezes ela traz como justificativa para que não se faça, né, não se cumpra a IR, questões de alinhamento, convergência internacional, né? E aí vale ressaltar que essa convergência ela precisa ser transferida para o ambiente do Brasil, né? Em termos de capacidade de recursos, em termos de tamanho, né? Então, essa análise muitas vezes ela é colocada de uma forma que traz um benefício para quem entra com esses produtos no país, né? E a gente nem sempre tem essa reciprocidade quando vai colocar os nossos produtos nos países que vão fazer essa convergência e essa comparação, né? Logicamente, esse contexto ele é voltado, ele tem todo um embasamento voltado para o gerenciamento de risco, né? Não poderia ser diferente, e a gente começa a notar que existem algumas necessidades e aí não falo só do ambiente de dispositivos médicos, né, de produtos para a saúde, a gente nota que essa é uma discussão que permeia praticamente todos os setores, né, de produtos e serviços, que é a falta de equalização que a gente tem hoje no ambiente de pré-mercado e pós-mercado, né? Então, o Brasil tem, sim, regulamentos bastante robustos, isso é notório, né? A gente tem normas técnicas com requisitos bastante robustos, porém, este contexto do pré-mercado, ele não se reflete quando a gente vai tratar de fiscalização, de monitoramento ou de alguma outra forma de controle quando este produto sai da porta da indústria ou quando esse produto chega no país, né? Então, a necessidade que precisa ser validada, né, é bastante necessária quando a gente trata de um contexto que a gente começa
num discurso de desburocratização, né, que, na verdade, quando a gente fala em desburocratização, a entidade que está fazendo a regulação, ou criando os regulamentos, ela acaba tendo uma facilidade, né, uma agilidade nos seus processos. Logicamente, isso reflete naquele que vai colocar o seu produto no mercado. Mas isso também precisa estar alinhado com o pós-mercado, né? Isso realmente traz aí um contexto bastante desafiador para um país com o tamanho do Brasil, né? Logicamente, existe algumas dicotomias aí, né, dentro desse processo, né, quando a gente fala de saúde e economia, né, então, qual que é o peso disso, né? Isso tá sendo bastante discutido, né? O risco, retorno, qualidade, custo, enfim, o quanto a gente precisa colocar os esforços para que uma parte desse contexto seja seguro e traga segurança para o usuário, né? Para aquele que está usando e para o próprio paciente. E também a parte dos recursos, dos custos, né, da economia em si, ela também possa ter o seu desenvolvimento, né? A gente não é incomum a gente ouvir que os serviços de saúde eles não têm recursos, a saúde ela é muito cara, né? E pelo outro lado, a indústria, né, as empresas que estão ali estão direcionadas para entregar, né, os seus produtos e os seus serviços, tem um lado de, né, poxa, vocês têm que entender o lado dos serviços, né, e os serviços também têm que entender o lado da indústria. Então, essa balança, ela é bastante complexa, né? Logicamente, essa discussão, ela veio ela está bastante atualizada, né? Até pelo advento da pandemia, né? Então, logicamente, quando a pandemia, né, que vem assolando aí os países, mas nós tivemos aí problemas referentes à falta de produtos, porque justamente a indústria ela tem aí na sua característica um elevado custo para manter toda essa estrutura, né? Então, quando a gente vê o nosso vizinho não tendo toda a estrutura que eu preciso ter, em termos de sistema de qualidade, certificações e validações, e, né, todo um ambiente de recursos humanos preparado, qualificado, e o meu vizinho tem né, o meu concorrente direto, muitas vezes pela falta né, dessa viabilidade da fiscalização, né? Muitas vezes até existe, mas você não tem a punição em si, né? Então, sem a punição, isso volta, né? O meu vizinho volta a atuar. Então, geralmente, o que acontece, dificilmente ele vai se adequar, né? O que acontece hoje é que eu também vou achar que eu posso, né? Infelizmente, eu posso deixar de cumprir algumas regras, porque eu também me acho no direito, né? Então, isso no ambiente dos dispositivos médicos não é uma coisa muito fácil, né, de se lidar, né? Logicamente, a indústria de dispositivos médicos, ela não tem aí uma contrariedade com relação à liberdade econômica, né? Então, o que a gente necessita é que esses parâmetros de competição sejam equivalentes, né, em termos de tamanho do nosso país, né, a tributação, os custos, né? Então, hoje
o que a gente vê em quase todos os setores, né, das atividades do Brasil, são empresas que já têm a sua estrutura formada, né, que já vêm cumprindo os requisitos que são necessários, né, elas estão vendo que estão perdendo força, né, com este ambiente da chamada desburocratização, né, porque aquilo que eu já tenho como estrutura, né, dentro do sistema de qualidade, todos aqui sabemos que dificilmente quando já tenho uma estrutura montada, um sistema de qualidade montado, eu consigo me desfazer desses custos, né? Até porque o sistema de qualidade é criado justamente para isso, né? É para melhoria de processo contínuo. Então, eu me desfazer disso para que o custo seja menor, muitas vezes não é uma situação muito fácil, né? E aí eu vejo aquele concorrente meu, ou aquele vizinho meu, no exemplo anterior, que não tem esses custos, né? Que nunca teve esses custos, ele muitas vezes entrando no mercado, né? E sendo validado por aquilo que nós estamos chamando de desburocratização desses regulamentos, né? Ou desses requisitos, né? Então, a gente acaba validando ou colocando essas pessoas que no momento não deveriam estar no mercado, mas hoje elas podem, né? Isso tem acontecido bastante, né? Principalmente nos produtos de baixo risco, que é aqueles 60%, 70% dos processos aí que o Leandro comentou no finalzinho da sua apresentação, né? Então, a gente tem um volume bastante significativo, né, desses produtos de pequeno risco, de baixo risco, e a gente não consegue muitas vezes lidar com essas situações, né? Então, era um pouco aí um comentário aqui que eu consegui captar aqui, e da gente poder, talvez, acho que agora abrir um pouco para a discussão. Eu não sei se a gente temos aqui, deixa eu, então, vamos abrir aqui. Eu tenho algumas perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo uma pergunta até. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é para o Hércules. O Hércules é do Nelson Carneiro, tá? Eu vou ler aqui, Hércules, se você me permite. Acho que fica mais fácil, né? Sem dúvida alguma, há necessidade de simplificar a quantidade de exigências normativas para facilitar a existência das empresas. Acho que você consegue abrir, Hércules, ali embaixo Sim, consigo. Eu vou ler, mas como ela é um pouco grande, só para você acompanhar. Uhum. Por cerca de 200 anos, o Brasil teve proteção de mercado, que fez com que o consumidor brasileiro criasse uma mística sobre a qualidade do produto importado. O risco pelo descaminho, o pagamento do preço dos elevados impostos de importação fazia com que aquele que buscasse um determinado produto fora do Brasil escolhesse com muito cuidado para valor, o risco ou o custo. A regulamentação, com o advento da abertura de mercado, concomitantemente ao OMC, se fez necessária naquela época, tendo em vista os nefastos impactos do mercado, certamente tendo em vista a mencionada mística. Apresente-se que temos um judiciário extremamente sobrecarregado e moroso, e nem tanto capacitado para dirimir tais litígios normalmente em se tratando de representantes legais em território nacional, e por vezes sequer tem como responder com os danos, especialmente financeiros. Ele continua aqui a pergunta, provocados no mercado.
a pergunta, não seria o caso de se proceder com a desregulamentação de uma forma muito controlada e paulatina, a simplificação, ou seja, apenas levando em consideração o impacto da desregulamentação na consequência, em termos de impacto de segurança, seria o suficiente? Deveria ser feita uma análise mais abrangente, a exemplo do impacto econômico sobre as empresas no mercado, mesmo considerando-se que certamente há um aumento de competitividade. Olha só. Então, Nelson, deixa eu tentar aqui responder algumas das questões que você levanta. Certamente não vou ter tempo para exaurir todos os elementos que você aponta aí, mas eu acho que a primeira questão de fato, há um grande desafio com relação a todo esse modelo proposto pela Lei de Liberdade Econômica e os decretos, que é a questão relacionada com o arcabouço jurídico brasileiro, né? Nós temos um modelo que é bem diferente daqueles que se utiliza nos Estados Unidos, no primeiro mundo. Isso gera, portanto, um desafio maior para a gente nesse sentido. Então, nesse aspecto, eu considero que a sua pergunta e a tua fala é muito pertinente. A gente precisa também começar a trabalhar na direção de criar um ambiente jurídico que permita que esse novo paradigma de regulamentação avance na direção daquilo que é essa celeridade que você aponta, a necessidade de termos, de fato, uma participação mais efetiva na questão da fiscalização, de autuação, uma fiscalização mais responsiva também, né? Que é um conceito também muito importante da gente resgatar aqui, que leva em consideração o grau aí de ilicitude relacionada com a não obediência ao regulamento, né? Hoje, a gente tem por hábito fazer sempre o mesmo tipo de autuação, qualquer que seja o erro cometido pelo ente regulado. Então, esse modelo de uma fiscalização que leva em consideração esses graus de não obediência ao regulamento tem que ser considerado nesse modelo também e nesse ambiente jurídico. Mas você traz uma outra questão, e eu queria rapidamente também aproveitar para tentar atender ela, né, que é quando você fala, de fato, essa desregulamentação não deveria ser feita de uma maneira mais abrangente, com uma análise mais apropriada. E veja, tem dois elementos aqui que eu queria apontar, né, Nelson, se você me permite. O primeiro, em momento nenhum da minha fala, e nesse momento do Inmetro, a gente está trabalhando para desregulamentar qualquer dos objetos que nós temos no nosso escopo. O que a gente tem feito é simplificar os processos, desburocratizá-los à luz do que a Lei de Liberdade Econômica aponta. A desregulamentação é um outro processo que precisa ser avaliado com mais critérios, com mais detalhes, com um pouco mais de cuidado. De fato, todos esses objetos que ficaram na classificação de nível 1, mesmo sem atos públicos de liberação, nós continuamos preservando a regulamentação para eles. Então, me permite até fazer aqui esse adendo à minha apresentação e esclarecer esse ponto. O segundo elemento que eu queria te chamar a atenção é que a gente também ainda tem que avançar num outro ponto importante, que é a análise de resultado regulatório. O Brasil ainda tem que fazer um grande dever de casa para análise de impacto regulatório, e aí eu vou aqui fazer até uma propaganda. O Inmetro tem uma certa vanguarda nesse processo da análise de impacto regulatório. Eu sei que a Anvisa também tem uma vanguarda importante nisso, e a gente tem hoje avançado para fazer agora que qualquer medida regulatória nova, edição, passe a atender ao comando do decreto 10411. Mas tem um outro dever de casa, que esse ainda é mais incipiente, que é a análise de resultado regulatório. Verificar se aquela regulamentação proposta para aquele setor já não cumpriu o seu papel, se ela de fato não precisa ser preservada ou não. E aí temos um desafio. Esse é um lado que a gente precisa ainda avançar bastante, e aí eu penso que aquilo que nós viermos a fazer com relação à regulamentação que eventualmente caducou, ou que já cumpriu o seu papel e que não faz mais sentido ser preservada, deve vir antecipada de uma análise de resultado regulatório, que é quando você verifica se esses ingredientes foram devidamente contemplados. Então, a gente tem um outro tema aqui também que precisa ser devidamente contemplado, avaliado, analisado, para que possamos atender aí as demandas desse novo modelo que está sendo proposto para o país a partir da Lei de Liberdade Econômica. Acho que isso ajuda um pouco a entender e responder de uma certa maneira as suas perguntas. Eu acho que ficamos por aqui, mas eu fico sempre à disposição aí para tentar contribuir com algum outro ponto. Se o Leandro também quiser complementar, fique à vontade, Leandro.
Bom, eu acho que é exatamente isso. Assim, todos nós aí sabemos que a sociedade clama aí por um Estado mais eficiente e um Estado menor, né? E eu acho que esse é o grande objetivo da Lei de Liberdade Econômica. É claro que ela precisa, e isso eu sempre friso no nosso discurso de simplificação e nas ações que a gente vem realizando já muito antes da lei, né? Que tudo isso ela precisa ser de fato uma migração aí de um controle que ele é centralizado e focado no pré-mercado para um modelo que tem um foco mais focado em pós-mercado, né? Então o Estado ele precisa em conjunto aí desenvolver aí uma melhor capacidade de fiscalização, né? Isso sem dúvida, senão a gente sai do modelo de extrema regulação para um modelo de anarquia, que não é o que ninguém quer, né? Então a gente precisa aí estar desenvolvendo em conjunto aí ações de pós-comercialização. Eu escrevi um artigo em 2019, início de 2019, quando a gente estava fazendo aí os 20 anos de Anvisa, né? 20 anos da Anvisa estavam sendo comemorados. Eu escrevi um artigo, e nesse artigo eu frisava bastante aí a quantidade de avanço que a gente conseguiu ter em regular inteligência artificial, em regular nanotecnologia, né? Mas as dificuldades que ainda existia na agência para poder fazer a migração desse modelo de foco em pré-mercado para um modelo que seja mais balanceado com foco em pós-mercado. Eu acho que é o grande desafio do Brasil, né? E aí, sem dúvida, é um desafio que não está apenas no executivo, né? É um desafio que ele requer aí uma ação aí punitiva mais rígida do próprio judiciário, uma resposta mais rápida, né? Eu acho que, de fato, é uma grande necessidade de cultura, mudança de cultura do país, né? Mas eu acho que isso já vem acontecendo, né? E é claro que a gente pode ter alguns desafios importantes nesse processo aí, mas a gente não acha que é uma agenda que a gente deva retroceder, né? A gente precisa avançar num ambiente de maior liberdade, mas sempre pensando que a gente precisa ter controles pós-comercialização que mantenham aí produtos regulares no mercado, né? Eu acho que é ajustar aí a forma de trabalhar, mas mantendo aí o sarrafo, o critério regulatório que todos tenham que cumprir. Eu acho que esse é o grande desafio, né, da Lei de Liberdade Econômica. Muito bem. Leandro, eu só gostaria que você comentasse, você, na sua primeira fala, na verdade, do primeiro slide, você coloca uma ideia de mais liberdade e mais responsabilidade, né? E a gente vê dentro da própria Anvisa, né? Falo da Anvisa porque é o regulador que nos afeta, né? Uma situação com relação aos regulamentos dentro das próprias gerências, né? Então, a gente tem lá um regulamento que trata da inspeção nas plantas, né? Então, a parte da produção, né, rastreabilidade e tal. Depois a gente tem um que trata do próprio registro do produto, né? Uma outra gerência, um outro regulamento que vai tratar do uso desse produto, que é né, o ambiente ali do serviço de saúde. Aí um outro regulamento que trata do monitoramento destes produtos, uma outra, né, coordenação que vai fazer a inspeção do pós-mercado, né? Você tem um outro regulamento que fala sobre o descarte. Então, a gente vê uma série de fatias, né, dentro de um mesmo produto, né, desde da compra da matéria-prima até o descarte dele. E muitas vezes a gente acaba, nesse meio, né, entre um regulamento e outro, muitas coisas acabam se perdendo, né? Então,
quando você altera algo que muitas vezes não tem um impacto do uso do produto, né? Você traz para o ambiente da indústria algo que não está refletindo no uso dele no serviço de saúde, deste produto, você acaba tendo uma divergência de informações aí, né? Quando a gente fala de mais responsabilidade, dentro de todo este contexto, né, a gente cruza com uma sociedade que hoje definiu por ter as suas punições, né, ou brandas ou inexistentes, né? Então, o que eu quero dizer, né? A gente já participou de diversas situações, aí você acompanha alguma delas, com relação a produtos piratas e comércio ilegal, né? E muitas vezes né, o fiscal ele vai lá, né, o agente vai lá e, né, com 2, 3 mil reais, uma notificação, ele tá com a sua planta lá, né, pronta para uso novamente, quando um mandado de segurança nem isso permite que ele faça. Então, a gente passa por um momento que a gente está jogando o peso pro pós-mercado com o discurso de desburocratizar o pré-mercado, mas o que a gente vê é que nós não estamos prontos para que né, o pós-mercado possa realmente atuar. Né? A gente não tem ferramentas para que isso aconteça. Né? A gente pega muitos exemplos lá de fora, só que lá fora o pós-mercado realmente é punitivo. As pessoas vão presas. Né? Um produto sendo mal usado ou sendo mal comercializado lá fora que eu digo, né, nos países que já tem essa estrutura do pós-mercado bastante robusto, ele vai vender a empresa dele, porque ele vai ter que pagar a multa. Né? Então, como é que a agência consegue ter esta segurança de que realmente o pós-mercado ele vai suprir aquilo que a gente está deixando como liberdade, né, no pré-mercado? Bom, João, acho que esse é um ponto extremamente relevante. Né? A gente tem diversas áreas, né? São vários segmentos dentro da agência, mas segmentos esses que seguem um planejamento estratégico único da agência. Né? Então, a diretriz da alta direção é única e é nesse sentido, no sentido de fortalecer as ações de pós-comercialização, de modo a viabilizar que as ações de pré-comercialização possam ser simplificadas. Essa é a grande diretriz estratégica da agência. Né? Então, todo mundo, nós aqui da área de registro, o pessoal da área de fiscalização, da área de inspeção, todos trabalham nessa mesma diretriz, né, de fortalecer controles pós-comercialização e simplificar, na medida do possível, os controles pré-comercialização. Essa é a diretriz, então todos trabalham junto nesse contexto, mas concordo que é absolutamente desafiador, né? Talvez não por falta de normativo, né? Por exemplo, quando a gente fala de comercialização de produtos irregulares, produtos não são registrados. Isso é crime, né? Artigo 273 do Código Penal, né? E a gente sabe que, por vezes, aí, a responsabilização ou é branda ou mesmo inexistente. Seja por falhas nos processos de autuação, né? Às vezes há uma falha no processo de autuação, esse processo se torna nulo, ou seja, ou também imorosidade de ação punitiva, né? Então, a gente precisa evoluir nisso, é necessário mais treinamento dos agentes fiscalizadores que atuam nas pontas, né? É necessário também um convencimento, aí, uma ação de convencimento aí, contínua da agência aí, e do Estado como um todo, né? Da necessidade de que as ações, se a ação de regularização tem que ser rápida, e eu concordo com isso, ela tem que ser, a ação de punição também precisa ser. Né? A gente tem que ter resultados efetivos dessa punição também rápido. Né? Eu acho que um exemplo que a gente tem visto ocorrer aí, que ocorreu meio a fórceps, né? Foram as ações da Anvisa relacionadas à Covid. Né? A gente precisou aí simplificar
o acesso a máscaras, né? A máscara cirúrgica, por exemplo, máscara cirúrgica e máscaras N95. De forma bastante ampla, né? Então a gente possibilitou o acesso a todas essas máscaras que fossem produzidas com padrão ABNT de qualidade, né? Ou máscaras importadas de países que fazem parte aí do IMDRF, né? Em ato contínuo, a gente já retirou do mercado aí dezenas de máscaras que estavam falhando nesses controles. Então, a gente tem que ser rápido em colocar, mas também tem que ser rápido em retirar, né? Acho que esse é o grande desafio, né? Que está posto aí, que está catalisado com a Lei de Liberdade Econômica. Mas eu acredito que não há outro caminho, Jorge. Isso precisa acontecer, senão o nosso Estado para, né? Então, a gente precisa crescer, a gente precisa de um Estado menor, né? As estruturas, por exemplo, da Anvisa, a estrutura do Inmetro, estão se reduzindo, né? As pessoas vêm se aposentando, e esses quadros não vão ser substituídos. Aí, por exemplo, quando eu mostrei aí, olha, o crescimento de protocolo na Anvisa é de 15% ao ano, de produto para a saúde. A gente não vai ter uma estrutura que vai crescer 15% ao ano, né? E eu não vou conseguir fazer um processo que ganhe 15% de eficiência ao ano, né? A gente vem enxugando o pano, vem melhorando o processo, mas cada vez que a gente tira um pouco de água desse pano, mais difícil fica de torcer, né? Então, a gente precisa caminhar para um ambiente de mais liberdade econômica, sim, mas, sem dúvidas, ele precisa estar associado aí com um ambiente que seja mais rápido nas respostas de fiscalização também. Perfeito. Bom, nós já estamos com o nosso tempo aqui apertado. Eu vou pedir para o Hércules, agradeço aí, Hércules, a sua participação, a sua apresentação, e peço que você coloque aí as suas considerações finais, por gentileza. Então, Jofre, Leandro e Patrícia, a todos que estão nos ouvindo e acompanhando aí, agradeço a oportunidade em nome do Inmetro, agradeço pelo privilégio de poder participar do fórum, dar a contribuição nossa, dizer que a gente está sempre à disposição como instituição para atender convites como esse, participação em outros eventos semelhantes, e um pouco na linha já do que foi apresentado, a nossa pretensão é, de fato, nos próximos meses e dias, aí, enfim, terminarmos o processo de consolidação desse novo modelo regulatório que todo mundo está acompanhando aí com bastante expectativa, e a gente quer, de fato, ao final desse processo, entregar aí ainda uma instituição mais moderna, que esteja atendendo ainda melhor os pleitos do decreto, da Lei de Liberdade Econômica, e criando um ambiente de negócio no Brasil cada vez mais livre, sem deixar de considerar a importância aí da responsabilidade de cada fornecedor e importador e daqueles que querem, então, participar do ambiente de negócio brasileiro. Agradeço mais uma vez e desejo uma excelente realização das próximas etapas desse evento Metro Saúde. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Hércules. Leandro, por favor. Bem, agradecer a oportunidade de estar nesse evento e que a gente possa, aí, em conjunto com o Inmetro, e em conjunto também com a indústria de produtos para a saúde, e todos os atores aí, construir em conjunto, né, um país melhor, um país mais competitivo para o mercado de dispositivos médicos e que os pacientes tenham acesso aí a produtos seguros e eficazes. Muito obrigado. Ok. Obrigado mais uma vez à Remesp. E, por favor, Patrícia, podemos seguir aí. Muito obrigada a todos pela participação neste painel. E antes de convidar o próximo palestrante, eu convido a tela o Sr. Celso Scaranello para mais algumas considerações. Sr. Celso? Oi, eu só queria agradecer mais uma vez aos meus amigos, Leandro, Hércules e Jofre, pela excelente exposição.